Muitos novos negócios nascem e crescem a partir da vocação e do comportamento empreendedor do seu criador. Mas será que empreendedorismo depende apenas disso? Ou é possível transformar qualquer pessoa em um empreendedor numa sala de aula? Nesse programa, vamos discutir a educação empreendedora no Brasil. O Papo de Especialistas está começando agora. Ensinar a empreender é um desafio. Por todo o mundo, instituições e escolas tentam ensinar crianças, jovens e adultos a criar seus próprios negócios. No Brasil, segundo dados de 2010, apenas 9% da população adulta brasileira teve acesso ao ensino de empreendedorismo. Henrique Garrido era estudante de administração quando teve os primeiros contatos com o ensino de empreendedorismo. Em 2009, ele decidiu montar a Green, uma empresa de roupas fabricadas com 100% de fibra natural. Entrei na faculdade com 17 anos, então não tinha muita noção do que eu queria. Acho que eu comecei a encarar a faculdade de uma maneira errada, uma forma muito imatura. E eu percebi que o tempo estava passando, eu precisava criar algum foco para eu aprender aquilo e realmente está intrínseco em mim. Eu acabei criando um negócio para conseguir aprender fazendo. O projeto de Henrique virou parte do curso que fazia na Unicinos. Em sala de aula, ele discutiu e aprimorou o projeto com a ajuda de colegas e professores. A sala de aula para o professor empreendedor nada mais é que um grande ponto de encontro, onde ele, em conjunto com os alunos, lê a realidade, o contexto no qual eles estão inseridos e, por que não, modificar? Para os educadores, o primeiro contato com o aprendizado do empreendedorismo deve se dar o mais cedo possível. Muitas cidades brasileiras já apostam no ensino desse conteúdo ainda no ensino básico. Uma iniciativa que pode ajudar a reverter os baixos índices de uma pesquisa mundial realizada em 2010, que mostrou que apenas 9% da população adulta brasileira teve acesso ao ensino de empreendedorismo. No Papo de Especialistas de hoje temos dois convidados. A Marcela Souto, que é especialista em educação do Sebrae, e também participa aqui com a gente o Walter Dantas, que é um chefe de cozinha e um empreendedor nessa área. Bem-vindos, muito obrigado pela presença. E eu começo com você, Marcela. Dá para criar um empreendedor dentro de sala de aula? Nós acreditamos que sim. A intenção é que dentro de sala se desenvolvam o que a gente chama de características de comportamento empreendedor que qualquer pessoa tem dentro de si, que são características como a proatividade, assunção de compromissos, a responsabilidade, assumir riscos calculados, a pessoa entender que o que tem em volta dele, as pessoas que o cercam, podem ser sua rede de contatos. E quanto mais cedo, quanto mais jovem, esse sujeito puder entrar em contato com o desenvolvimento dessas características, mais fácil, mais rapidamente ele vai se tornar um empreendedor. Mais jovem quando, Marcela? Muito jovem. A gente acredita que o mais rápido possível. Nós temos, por exemplo, já experiências com crianças a partir dos 6 anos de idade, já entrando na educação básica, que vão ali desenvolvendo uma série de atividades e vivências dentro de sala que permitem a essas crianças, então, se desenvolver e se tornar crianças mais autônomas, a se colocar no mundo ali que o cerca, na realidade dela, de uma forma mais determinada, proativa, respeitosa, cooperativa com os demais. Tudo a partir de atividades e vivências que vão sendo desenvolvidas com o professor e as crianças em sala de aula. Agora, Walter, vamos colocar você na roda aí. Conta a sua história pra gente. Esse seu empreendedorismo, você já nasceu com ele ou a sala de aula ajudou a desenvolver? Conta pra gente, como é que é a sua história? Eu acho que já nasci com ele, mas até então eu não entendia o que era isso na minha vida, o que era o empreendedorismo na minha vida. Mas também acredito que a sala de aula tem sim o poder de transformação, o poder de conseguir fazer com que a pessoa se entenda empreendedor e seja empreendedor. Como é que foi com você? Conta aí. Comigo, eu sempre fui negociante, assim, desde muito jovem eu fui muito negociador, gostava de vender, trocar, ganhava um brinquedo, trocava com o irmão. Na cozinha também eu sempre fui muito proativo, gostava muito de fazer tudo com minha mãe. Lá, hein? A gente esqueceu de falar para as pessoas de casa que você é de... Eu sou de Currais Novos, Rio Grande do Norte. E essa história toda começou lá? Isso, essa história começou lá. E então eu me vi adolescente e comecei a ter contato com a parte pedagógica do empreendedorismo, assim eu gosto de chamar, que foi quando
eu comecei a conhecer que isso não era uma coisa à toa, isso era realmente uma característica, eram características, um conjunto delas. Uhum. Agora, sempre quando eu estou aqui nesse estúdio, tem uma palavrinha que aparece aqui, que é o tal do Empretec. E você passou por lá, Walter. Conta pra gente como é que foi a sua experiência com o Empretec. Foi intensa. Eu tenho que resumir como intensa. A experiência com o Empretec, ela é sempre muito intensa. Fez diferença na sua vida? Com certeza, com certeza. Porque a gente se enxerga empreendedor e vai e faz o Empretec. E o Empretec, ele é um autoavaliativo que você consegue enxergar os seus defeitos empreendendo. Os seus defeitos, as suas características empreendedoras, começam a aparecer as que você tem maior vocação e as que você tem assim, uma dificuldade maior em dominar. E no meu caso, foi exatamente o contrário do que eu imaginava ser a minha melhor característica empreendedora. Então conta pra gente, como é que foi esse choque que você teve? Eu vi que eu era péssimo em estabelecer e cumprir metas. Então, por que o Empretec foi tão bom na minha vida? Porque eu comecei a me policiar mais com relação a essa característica que não era a mais vantajosa aí no meu currículo das 10 características empreendedoras. Mas você não contou pra eles ainda qual é a sua história, Walter. Você tem que contar. A de vida, minha história de vida? Claro. Bom, eu, aos 16 anos de idade, resumindo, né, já vou começar lá na adolescência, eu semi-evadido da escola, eu ia parar de estudar porque a escola era um meio monótono de você aprender. E eu sempre fui um jovem muito elétrico, muito ativo, que gostava de coisas diferentes e comecei a trabalhar muito cedo. Eu também, tamo junto, amigo. Aí o trabalho começou a se parecer mais emocionante, mais atrativo para mim. E eu comecei a deixar a escola. E aí Jacinta e o Moisés, que foram meus coordenadores, meus professores na época do Despertar, disseram: ó, Walter, tem um projeto que vai começar aqui na escola e a gente queria muito que você participasse. Você tem a cara do projeto. Eu já era presidente de grêmio e líder de classe. Então, eu queria muito que você fizesse ele, a gente acha que tem muito a ver com você. Ah, tá bom, quero conhecer o projeto. Aí fiz a prova de seleção, passei, e depois eu comecei a me sentir entusiasmado de novo com a escola, comecei a ver interesse de novo na escola, e não tive mais vontade de me evadir da escola, que foi uma coisa muito boa, além de ter despertado aí, como o próprio nome do projeto sugere, né, Projeto Despertar, a despertar, então, as características que até então, para mim, eram coisas normais que eu tinha na vida, mas que não agregaria nada para um futuro empresário, um futuro empreendedor. Agora, Marcela, só o Empretec não resolve, né? Não, o Empretec, ele é ponto de partida, não é ponto de chegada. Né? Ele é, como o Walter colocou, né? Ele mesmo disse, olha, eu acreditava que uma determinada característica minha era o meu ponto forte. Quando eu chego no Empretec, como ela é uma formação que mobiliza muito mudança de comportamento, que ela visa, ela objetiva mesmo mudança de comportamento a partir da sua autopercepção, né? Você se surpreende. Desculpa te interromper. Como é que é quando a pessoa tem esse choque? Como é que elas reagem? Tipo, o que eu achava que era o meu ponto mais forte, vocês estão me dizendo aqui que é o meu mais fraco? Como assim? A primeira reação é de frustração total. E querer desistir, não? Sim, a primeira reação é querer desistir, frustração total. É normal isso, Marcelo? Sim, normal. Agora, o que a formação que o Empretec vai fazendo é conduzindo a pessoa de forma que ela aprenda a lidar com aquela característica. Pega na mão dela e fala, calma. Isso, respira. Vamos juntos aqui. Vamos juntos, vamos aqui que você vai aprender a lidar com isso, porque você pode melhorar, você não precisa, isso não pode ser um limitador para você. Então, você gostou da primeira parte do Papo de Especialistas de hoje? Então continue assistindo o nosso programa aqui no YouTube. Na segunda parte, nós vamos falar de como a educação empreendedora pode ajudar a transformar vidas. Clique aqui ao lado e continue com a gente. Até mais!